Oi, pessoal, boa noite. Sou a Ana Prestes, estou aqui hoje coordenando o Fórum Global, ainda com o nosso querido Lucas em férias, né? E está descansando, daqui a pouco ele volta. E hoje a gente vai falar sobre vários temas super interessantes e que estão na ordem do dia. Bom, primeiro nós vamos falar sobre esses avanços, ou não, vamos perguntar ao Diego Pautassi, que é o nosso convidado, o que realmente está acontecendo lá na Península Coreana, 70 anos depois do início do conflito, e que a reverbera até hoje, é um dos mais duradouros conflitos do último período. Vamos saber o que está acontecendo com essas últimas notícias de avanços das negociações entre as autoridades dos dois países. Vamos falar também sobre uma escalada muito importante da tensão na Europa, da tensão entre Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, OTAN, em torno ali da fronteira ucraniana, em que há uma forte presença militar hoje da Rússia, há sinais também bastante fortes por parte da OTAN, para as próprias autoridades norte-americanas, no sentido de fazer com que a Rússia retroceda na sua presença militar, e, por outra parte, a Rússia dizendo que está sendo ameaçada, que há ações desestabilizadoras por parte da Ucrânia, por parte da OTAN. Hoje, uma das regiões mais quentes do planeta em termos de possibilidade de conflito militar. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esses temas com o nosso convidado, que daqui a pouco está entrando, Diego Pautasso. E na segunda metade do nosso programa, vamos voltar aqui para a América Latina. Vamos falar sobre Chile, apoio da Bachelet ao Boric. Vamos falar sobre Colômbia, que hoje houve explosão no aeroporto na Colômbia. Também está tendo fechamento das negociações, das listas para a campanha para a campanha presidencial de 2022. Vamos falar da visita do Lula à Argentina, que repercutiu bastante. Vamos ter a participação do nosso colunista Rogério Tomás, aqui diretamente da Argentina, como sempre. Vamos dar uma panorama aqui sobre América do Sul, América Latina, os principais temas. Então, deixa eu ver se o nosso convidado já chegou. Eu vou convidar o Diego Pautasso para entrar aqui comigo. Oi, Diego, boa noite. Tá sem som você. Obrigada por ter aceitado. Boa noite a todos. Agradeço o convite, uma satisfação estar dividindo esse espaço aqui com você, Ana, e com os ouvintes. Obrigada, Diego. Olha só, gente, Diego é um pesquisador, um professor da área da ciência política, é professor no Rio Grande do Sul, no Colégio Militar, é geógrafo também. Diego e eu, inclusive, tivemos uma parceria aí muito recente na produção de um livro sobre marxismo e relações internacionais, já estivemos juntos em vários debates, estamos sempre nos encontrando nos debates tanto aqui sobre a América Latina como conjuntura internacional. Diego tem muita produção também sobre o que tem acontecido na China, a relação da China aqui com a América Latina, acompanha a cena também já há um tempo na Península Coreana. Então, por isso o convite, Diego, porque nos últimos dias tem tido muitas notícias sobre... foram retomadas as notícias, né, sobre avanços ou pelo menos tentativas de mudança de status ali da relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Como que você tem percebido isso? O que se alterou nesse último período? Eu lembro que a gente teve aquele momento auge com Trump, com os encontros que houve, com um avanço até, uma mudança mesmo, né, na qualidade das conversas, mas depois houve um refluxo novamente, e agora parece que volta à carga uma nova tentativa. Como que você enxerga isso? Bom, Ana, analisando em perspectiva histórica, né, esse processo de negociação tem sido intermitente.
com momentos de diálogo, de aproximação, de ensaio de processos de pacificação na região, porém, ao mesmo tempo, interditado, né, por escaladas de conflito, né, pelo menos no nível retórico, e ameaças de lado a lado. O entendimento que eu tenho, né, obviamente que é muito difícil analisar a conjuntura, porque nem sempre os prognósticos correspondem às intencionalidades ou a resultante do conjunto de intencionalidades. O Trump assume, por exemplo, chamando Kim Jong-un de pequeno homem-bomba, né? Era um governo de extrema-direita e se esperava que não houvesse nenhum tipo de canal de diálogo com a Coreia. Logo em seguida, a gente tem a cúpula de Singapura, em 2018, que talvez tenha sido um dos mais importantes avanços. E quando você se debruça, por exemplo, sobre as sanções, um dos períodos mais repletos de sanções e cercos à Coreia do Norte foi o período Barack Obama, né, que era um democrata com discurso relativamente progressista para os padrões estadunidenses, por exemplo. Mas naquela oportunidade do Acordo de Singapura, em que muitos viram como uma possibilidade de pacificação da península, eu guardei um pouco de ceticismo, né? Nem tanto ceticismo ao ponto de achar que é impossível o diálogo, nem tanto otimismo para achar que seria de uma hora para outra. E quando eu digo que eu não sou muito otimista em relação aos avanços, eu digo em relação a avanços mais substantivos, né? E isso não se deve à Coreia do Norte e tampouco à Coreia do Sul. Se deve justamente aos Estados Unidos. Por quê? Porque a Coreia do Norte talvez seja mais interessada na pacificação. Um país pequeno, viver isolado, sob embargo, sanções duríssimas, né? E ao mesmo tempo, sob chantagem militar, ameaça, cerco, presença de quase 30 mil homens na fronteira, não é uma situação que nenhum país deseja. Né? O Brasil, com uma greve de caminhoneiros, eu costumo dar isso como exemplo, paralisou um país de 210 milhões de habitantes. Imagina um país muito menor, com muito menos recursos naturais, sobre uma sanção que já se estende há décadas e que são muito mais duras. Né? Então, é muito difícil, a Coreia tem interesse em reduzir e furar e transcender essa condição. Qual é o grande problema desse impasse? Obviamente, a Coreia não vai abrir mão do processo de nuclearização, conquistado a muito custo, porque ela sabe que todos os países que fizeram parte do eixo do mal simplesmente foram aniquilados, né? E a Coreia do Norte fez parte do eixo do mal, então o que garante a soberania dela é a sua capacidade dissuasória, o que inclui a capacidade nuclear, e a Coreia, obviamente, espera uma pacificação baseada na retirada das tropas americanas, de quase 30 mil homens da fronteira. A questão que faz com que eu tenha aquele grau de ceticismo é que eu não sei se os americanos estão dispostos a se retirar da península, retirar 28 mil homens da região, né, aceitando que a Coreia mantenha o status de uma potência nuclear, que é o que lhe garante a defesa. Como eu acho que essa equação de desnuclearização da Coreia, combinada com a retirada completa das tropas americanas do Sul, é demasiado ousado para o atual momento, acaba que eu reservo um certo ceticismo. Mas, sem sombra de dúvida, o atual governo sul-coreano tem uma predisposição muito grande ao diálogo. Nas últimas Olimpíadas de inverno, as delegações se apresentaram, desfilaram de maneira conjunta, há diversas sinalizações positivas. Se os próprios dois lados da península tiverem boa vontade, pelo menos tu consegue rebaixar o nível de tensão. Mas, mais uma vez, para não me estender demais, não é do interesse dos Estados Unidos a pacificação completa da península. O principal interessado na divisão da península, que permite a presença ali, que permite o cerco à China, é justamente Washington. Então, é preciso levar esse detalhe, né, na equação da pacificação da região. Pois é, você adiantou um pouco do que eu ia te perguntar, porque a gente sabe que o impasse é justamente esse, né?
Os americanos querem a desnuclearização, falam que querem a desnuclearização, né, o fim dos testes, da produção, e a Coreia do Norte fala que quer a saída dos militares norte-americanos ali da Coreia do Sul, né? Ambos falam isso para que se possa avançar. E a gente sabe que o tempo da diplomacia, o tempo das negociações, ele é bem diferente do tempo da imprensa e às vezes fica muito confuso o que é notícia, o que realmente é conteúdo, né? O que realmente avançou ou não. Então, a gente sempre fica desconfiado também dessas manchetes noticiosas, né? Agora, pode ou não haver algum elemento aí, porque tá chegando ao fim, pelo que me parece, o mandato, né, do Moon, né, na Coreia do Sul, e ele prometeu muito, né, essa questão da pacificação das duas Coreias, né? Ele faz essa viagem para a Austrália, para lá na Austrália fazer esse anúncio. Mas o que me chamou a atenção também nas notícias foi que parece que há algum nível de participação da China, porque as notícias falam Estados Unidos, China, falam até na própria Austrália e as duas Coreias, apesar de que o governo da Austrália já saiu falando, não, nós não temos nada a ver com isso, né? Então, você vê como também se misturam, né, as questões. Você acha que essa nova onda de notícias, ela é mais por conta até de um desejo, talvez, do governo sul-coreano de avançar, nem que seja 1 milímetro, né? Porque seria algo mais formal, né? Não há nenhum conflito hoje, no ponto de vista militar, nada mais quente, né? Às vezes tem algumas coisas na fronteira, até ano passado, se eu não me engano, houve um conflito em algum momento, né? Inclusive, eles abandonaram aquela construção que eles tinham feito ali na fronteira, que tinham até plantado as árvores ali juntos, né? Durante aquelas negociações ali últimas que você citou aí, que avançaram. O que há de real, o que há de notícia, assim, na sua percepção dessas últimas atividades, e que mensagem há aí para o mundo, né, com relação, inclusive, aos Estados Unidos, relação Estados Unidos-China? A gente sabe que o Blinken, por exemplo, vou falar daqui a pouco, está fazendo uma viagem ali no Sudeste Asiático nesse exato momento, né, tentando conectar com alguns governos, sempre na tentativa de isolamento ou de neutralização do poder da China, né, também ali naquela região. Ou seja, a Ásia virou um ponto muito importante no mundo, né, nessa questão de disputa de poder. Excelente, Ana. Na verdade é isso, né? A Península Coreana, embora sejam dois países relativamente pequenos, tem um grande entrelaçamento de interesses geopolíticos e, portanto, é de grande importância para as relações internacionais. É um tabuleiro de xadrez em que participam vários enxadristas, e, obviamente, como tu destacou, cada um tem os seus interesses, e muitas vezes os seus interesses são múltiplos. Pode ser uma questão eleitoral, como o caso da Coreia do Sul, mas, sobretudo, no caso dos Estados Unidos, e aí eu acho que é o ponto decisivo, aliás, da ordem internacional na contemporaneidade. São os meios que os Estados Unidos estão mobilizando para tentar obstruir a ascensão chinesa. Tudo mais, em alguma medida, passa por isso. E a Península Coreana também diz respeito a essa questão. Porque, por exemplo, os Estados Unidos criaram a AUKUS, que é uma aliança, obviamente, com o Reino Unido, mas também com a Austrália, voltada à contenção da China. Criaram o Quad com a Índia, também com a Austrália, também com o Japão, no sentido da contenção da China. A Coreia do Sul exerce um papel absolutamente decisivo na contenção da China. Então, isso também faz com que a gente tenha que ter um pouco de cautela em relação às possibilidades dos americanos soltarem a coleira sul-coreana para que eles venham a construir, digamos assim, arranjos que confrontem com os interesses estratégicos de Washington naquela região. Do ponto de vista da China, né, o interesse fundamental imediato é a manutenção da paz na região, mesmo que seja com a divisão da península. O que a China não pode permitir, num primeiro momento, é uma escalada. Num segundo momento, o que a gente também vê, e talvez essa seja a lição
das notícias é que a China se torna cada vez mais assertiva na arena internacional. É aquela China que, segundo o Deng Xiaoping, deveria ser low profile, né, deveria esconder seus músculos, deveria, já me parece ser uma China mais disposta a assumir protagonismo na governança mundial. Me surpreendeu muito, tá, a China nessas notícias aí, do governo sul-coreano ter colocado Pequim como parte das negociações, assim. Me surpreendeu muito nesse sentido. Sobretudo, né, a China se envolvia mais em questões econômicas, comerciais, cada vez mais ela se vê como parte da equação securitária e de defesa, ali ao seu entorno estratégico imediato. Então, o Mar do Sul da China, Taiwan, Japão e Península Coreana são absolutamente essenciais. A China não está disposta a ceder 1 milímetro da sua soberania nessas regiões, e tudo isso faz parte ainda da necessidade da China liderar um grande projeto de integração regional, que é a Nova Rota da Seda, e que eu prefiro até chamar de um projeto chinês de globalização. Então, eu acho que é um pouco aí que a tensão, a disputa pela liderança sistêmica entre Washington e Pequim vai se fazer mais visível, repercutindo em todas as arenas, e a Península Coreana, nesse sentido, de maneira nenhuma é irrelevante. Excelente. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui, porque aqui no Fórum Global a gente faz um giro pelo mundo, a gente pelo menos tenta, né? Então, deixa eu ver se a gente consegue fazer um pulo aqui para um outro ponto de tensão. Esse sim, um ponto de tensão bastante quente, assim, com elementos bastante potentes aí nos últimos dias, que é essa escalada ali em torno da Ucrânia. E também, mais uma vez, os Estados Unidos, obviamente, no centro, né, da situação. Nós tivemos, a gente sabe, né, que desde lá de 2014 para trás, né, essa tensão em torno da Ucrânia tem se mantido, né, como até algo que está na cena, né, que a gente sabe, se considera, com momentos de mais ou menos conflito, né? Houve essa reunião entre o Biden e o Putin semana passada, eles ficaram umas 2 horas conversando, em que a Ucrânia foi o centro, né? A Ucrânia tem pressionado muito os Estados Unidos e as autoridades norte-americanas e a própria OTAN de que precisa ser defendida, de que os russos estão invadindo. Até não sei se foi o Lavrov ou foi o vice dele, o Rybakov, eu acho, que falaram que então agora com essa paranoia de que nós vamos invadir a Ucrânia, né? Então, e os russos têm se colocado de uma forma, nessa semana, inclusive hoje, houve falas bem importantes da chancelaria russa, no sentido de que, olha, nós vamos elevar o tom, porque vocês estão desestabilizando, e para nós não vamos permitir militarização das nossas fronteiras, não queremos a Ucrânia na OTAN, ou seja, está bastante... nos sites especializados eles já vão colocando lá, inclusive fotos, imagens aéreas da presença das tropas russas na fronteira e tudo isso. O que é isso? É uma mensagem da Rússia de que aqui não vai ter paz se não houver conversa com a Rússia, aqui ninguém vai nos impor nada, e ao mesmo tempo a OTAN tentando demonstrar força, que vai conseguir se expandir sem veto da Rússia. Como que você percebe esse conflito? Olha só, dá para dividir isso em várias camadas, Ana. Eu acho que a primeira e mais importante é que não vai partir do Putin e do Lavrov nenhuma medida assodada. Isso aí eu posso cravar, né? Por quê? Porque, na verdade, o conflito da Ucrânia é de 2014. Né? A Rússia teria tempo, meios para, se quisesse, pelo menos fraturar a Ucrânia, pegando Donetsk, a região de Donbass como um todo, Lugansk, etc, etc, etc. Então, se não fez ainda, né, é porque a Rússia estabeleceu que... o próprio envolvimento militar na Ucrânia era, em alguma medida, a isca que o Ocidente estava jogando para
transformar a imagem da Rússia. Já há uma russofobia, né, desde os tempos da Guerra Fria, que foi potencializada agora com a ascensão do Putin, uma violinização do Putin nas mídias, e que a gente vê até em segmentos progressistas comprando essa ideia. Então, o Putin sabe disso e não vai morder essa isca. Agora, se por um lado não vai morder essa isca, há também aquela linha vermelha, né, que a Rússia não vai aceitar que seja ultrapassada. E aqui cabe lembrar a intervenção russa na Ossétia em 2008. Né? Até um determinado ponto, os russos estavam dispostos a conversar, a negociar. E o que aconteceu? Para rememorar os telespectadores, o governo da Geórgia, acreditando na proteção americana, resolveu dar um passo além, em direção à OTAN. Era o período das Olimpíadas, o Putin estava em Pequim, e em 2 minutos as tropas haviam ocupado a região da Ossétia. O que o Putin, eu acho, está deixando bastante claro é que há um limite, e esse limite foi dito desde sempre, que não aceitaria as tropas da OTAN na fronteira imediata com a Rússia. Né? Há um limite para a expansão da OTAN, né? Eles Exatamente. Há um limite que foi um compromisso da OTAN lá nos anos 90, né? E que, obviamente, está sendo desrespeitado. Então, a Rússia foi ali, mostrou os dentes e disse, bom, nós estamos preparados. Se vocês derem um passo além, né, nós vamos garantir a soberania e a neutralidade da fronteira. Né? Agora, a posição da Rússia tem sido bastante sábia nesses já 7 anos aí de conflito, que é desgastar a Ucrânia. Por que desgastar a Ucrânia? O país está convulsionado há 7 anos, dividido, a região mais industrial e produtiva é pró-russa, então isso prejudicou drasticamente o PIB da Ucrânia, né? E a água vai subindo, até que a Ucrânia tenha que vir negociar nos termos mais próximos de uma neutralidade, que é o que a Rússia exige. A Rússia não exige nada além da neutralidade, da garantia do compromisso. A Rússia já deu a demonstração de que pode, quando teve o plebiscito pela independência da Crimeia, né? Da Crimeia, exatamente, já mostrou que pode, que é rápida, que é eficaz, e que os Estados Unidos e o Ocidente não têm meios, nem no caso da Crimeia, nem no caso da Ossétia, de sustentar, porque os Estados Unidos são muito fortes, isso é inegável. Mas ser muito forte é uma coisa, sustentar um esforço de guerra na fronteira com a Rússia, para defender a Ossétia, para defender a Crimeia, para defender uma parte da Ucrânia, sabendo que uma boa parte da população é russa e vai estar com a Rússia, me parece absolutamente inconsequente. E os americanos, embora seja uma potência um pouco decadente, com posturas erráticas, o famoso são loucos, mas não rasgam dinheiro. Né? Não sei até que ponto eles estão dispostos a avançar nisso. Portanto, com sério risco de queimar minha língua, eu aposto que o Ocidente não vai, né, a OTAN e os Estados Unidos não vão entrar e bancar a Ucrânia sob o risco do país ser cindido em 2. Eu estava acompanhando os debates agora no fim do dia, assim, esses últimos dias, né? E aí estão lá, quem que vai colocar os mísseis primeiro, né? Quem que vai posicionar os mísseis de médio alcance, né? Que uma das heranças aí também do período do Trump foi o fim desse acordo aí, né? De também não utilização dos mísseis de médio alcance. Então, para a gente que acompanha um pouco já, né, um tempo a cena internacional, está parecendo muito uma escalada no sentido de se estabelecer novas bases de diálogo, inclusive para... A gente sabe que uma série de acordos eles foram vencendo aí, né, desde o fim da Guerra Fria, né, acordos que ainda tinham sido feitos na década de 80, do uso de determinado tipo de armas, e isso ficou muito confuso no período Trump,
né? Então, a impressão que se dá é que os russos estão, de forma muito consciente, inclusive, posicionando essas tropas, fazendo as movimentações necessárias, ao mesmo tempo em que conclamam uma série de autoridades para que se restabeleçam novas bases de negociação. Parece uma mudança. Eu acho que isso também está muito relacionado com a situação dos Estados Unidos, o que aconteceu no Afeganistão, a nova posição da China no mundo. É como se nós estivéssemos mudando de fase, assim, uma mudança de era. Você tem essa impressão também? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que os Estados Unidos eles saem da Guerra Fria extremamente fortalecidos, sob um certo sobre uma certa unipolaridade, mesmo que temporária, usufruem dessa posição de força, intervêm no Oriente Médio, intervêm no Afeganistão, no Iraque, enfim. Só que o mundo mudou demasiadamente rápido nas últimas 1-2 décadas e os Estados Unidos estão com uma dificuldade de lidar com essa nova realidade. E pode ser, inclusive, objeto de uma outra conversa, né? Os Estados Unidos replicam, em alguma medida, a lógica de uma nova Guerra Fria sob um cenário que não é de uma Guerra Fria, porque a China não é a União Soviética. A China é muito diferente da União Soviética, né? Acho que esse é o problema. A estratégia americana de contenção, de cerco, de tentar apenas interditar a posição da Rússia, a posição da China, é insuficiente para lidar com esse mundo novo, com essas novas estruturas produtivas, com esses novos paradigmas tecnológicos, com esses novos arranjos políticos e diplomáticos, e esse talvez seja o grande ponto fraco de Washington. E sim, uma potência, uma superpotência, um hegemon acuado, sem saber como responder, se torna, sim, mais errático, se torna, sim, mais suscetível a posições assodadas, e talvez esse seja o risco de uma escalada na contemporaneidade, né? Enfim, é isso que precisa... Esse é o ponto. Deixa eu só colocar aqui para a gente na tela a participação de algumas pessoas que estão nos acompanhando. Vou pedir o Guilherme para me ajudar. Tem a Valéria Henriques, que falou que a Rússia não vai recuar e nem pode, é uma questão de sobrevivência. Também tenho a impressão de que a Rússia, não, pelo que eu tenho acompanhado, não vai recuar. E quando, uma coisa importante, quando a gente lembra, o Ocidente fez embargos contra a Rússia, tá? E o que aconteceu? Só empurrou ela mais para o lado da Rússia, fez com que ela substituísse importações, aumentou o enlace dela com a própria Europa, com o Nord Stream 2 e toda a... Então, quer dizer, eles precisam repensar um pouco a estratégia, porque realmente não é suficiente. Inclusive, eu acho interessante que a Ucrânia, o Zelensky, sempre coloca lá nas exigências dele de não avanço do Nord Stream 2, né? E o negócio já está pronto, né? Pelo que eu sei. Exatamente. E eles sempre colocam lá, porque isso é realmente uma coisa que incomoda muito, né? O Ocidente, de uma forma geral, como esse acordo avançou. Tem o Fred Dreyfus também, que contribuiu aqui com a gente, fez vários comentários, falou que parece que a Rússia não vai recuar. Depois falou se Estados Unidos e OTAN decidirem entrar em conflito com a Rússia, a China vai se posicionar ao lado da Rússia ou ficará... Ele está fazendo uma pergunta. Então, daqui a pouco eu te passo essa pergunta, Diego, para a gente terminar com ela. Deixa eu ver, tem mais algumas participações aqui para cima. Deixa eu ver que o Guilherme vai me ajudar a colocar. Nazaré, Leão... Também, os americanos não entram numa guerra para defender ninguém, a não ser eles mesmos. Nesse sentido, a Ucrânia ela tem sido bastante visivelmente utilizada, inclusive, eu acho, há um tempo, já pelos Estados Unidos. Deixa eu ver quem mais participou. Eu acho que foi o Rogério Tomás, que é nosso colunista aqui, também falou que o chimarrão do Diego no Fórum Global é o regional e o global juntos. Estamos aqui, os nossos gaúchos. E, bom, vamos terminar então, Diego, vou deixar você fazer suas considerações finais com essa pergunta do Fred. Se os Estados Unidos e a OTAN decidem entrar em conflito, né, com a Rússia, a China vai se posicionar, vai ficar neutra? Como que você percebe isso? Então, Ana, eu acho que isso converge um pouco com aquela questão que a gente vinha tratando um pouquinho antes, de que a China está cada vez mais
assertiva, né? Quer dizer, os Estados Unidos estabeleceram um profundo embargo ao Irã, a China fez um acordo de 400 bilhões de dólares para as próximas décadas e trouxe o Irã para o seu lado. Né? Eu não creio que a China possa ter um envolvimento militar na fronteira, mas certamente a posição da China será de condenação unilateral da posição da OTAN, do Ocidente, certamente será de dar suporte político, econômico, militar, diplomático à Rússia sem o envio de tropas. Essa é a minha aposta. Até porque a China sabe que os Estados Unidos cultivam uma série de conflitos nas suas fronteiras, nas suas imediações, inclusive a favor do desmembramento territorial da China, Tibete, Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, e, obviamente, a China gostaria também de contar com esse suporte em caso de um conflito nas suas imediações. Então, eu acho que neutralidade certamente não seria a posição de Pequim. Pois é, sempre que me fazem essas perguntas também da relação Rússia e China, eu lembro de uma reunião super importante que houve das duas chancelarias em 11 de setembro do ano passado, de 2020, que inclusive uma colega nossa, a Rita Coitinho, na época, fez um artigo muito bonito, assim, muito importante sobre, porque ali chineses e russos, eles listam, né, uma série de acordos assim nessa área internacional. Então, eu também sugiro sempre o pessoal para buscar os resultados dessa reunião. Eu lembro que ficou bem marcado porque foi no 11 de setembro, foi justamente em 11 de setembro, e aí, ali você dá uma sinalizada também, você percebe em que nível estão e como estão se aprofundando, né, as relações entre esses dois países. Diego, muito obrigada por estar aqui com a gente no Fórum Global, por ter aceito o convite e ter dado aqui alguma luz aqui nesse debate, que não é um debate de cotidiano nosso, não é, né? A gente acaba aqui conversando sempre mais sobre até a questão da América Latina, América do Sul, mas a gente tenta trazer esses debates que estão na cena internacional, porque a gente acha que é importante, né, que a gente tenha mais domínio, porque a nossa imprensa realmente não cobre de forma aprofundada esses temas, a não ser dessa forma que eu falei aqui, né, noticiosa, fica dando umas manchetes aí, se você for pelas manchetes, parece que assim está tendo uma outra coisa muito diferente do que é a realidade, né? Então, obrigada por você estar aqui, viu? Vou te convidar Obrigado mais. pelo convite e um abraço a todos os ouvintes. Bom programa. Tá bom, obrigada. Até mais. Vou chamar agora a Amanda para a gente conversar sobre América Latina, sobre Colômbia, sobre Chile, sobre Argentina. Ei, Amanda. Oi, tudo bem? Obrigada por você estar aqui. Amanda, ela é do Diplomacia para a Democracia, um instituto super importante. Aliás, Amanda, eu sei que você esteve em Moscou recentemente. Se você quiser dar uns palpites aí sobre o que você sentiu lá também, sobre esse debate que você estava falando aqui, sobre Rússia, sobre escalada militar com relação à Ucrânia, Estados Unidos, fica à vontade, viu, para trazer notícias frescas aí de Moscou. Sei que você esteve lá em um encontro. Você está no Instituto, né, Diplomacia para a Democracia. Se eu não me engano, você também está na NPG, né, na Associação Nacional dos Pós-Graduandos, e faz um trabalho no Prolan também com relação à Colômbia. Nós te chamamos aqui para falar de Colômbia, mas você pode ficar à vontade para falar de outros temas. Bem-vinda. Obrigada, Ana. Sim, eu fui para a Rússia para esse fórum, era um fórum sobre lideranças civis de voluntariado. Então, foi um fórum que teve a presença do Putin. Então, o debate político ficou bem concentrado no Putin, assim. Então, eu tentei ali buscar algumas análises com os organizadores, mas eles eram até orientados a não fazer análises. Mas comentei um pouco sobre essa questão internacional, mas eu tive pouca colaboração, assim, porque era algo muito vinculado ao Putin mesmo, né? E eles estavam limitados a falar sobre esses ativismos políticos. Eu fiquei poucos dias, né? 4 dias, mas as minhas impressões foram essas, assim.
que é uma realidade extremamente oriental, né? Muito diferente do que o debate chega para a gente. Então, como você trouxe aqui, às vezes parece que é algo eminente, mas na própria conjuntura ali do dia a dia deles, não era algo cotidiano, não parecia que eles estavam num conflito, como a gente tem uma leitura aqui. Então, eu também tive essa percepção de como a mídia intensifica algo que ali o debate não está tão intenso. Mas foram 4 dias. Eu acho que eu poderia ter conversado com outras pessoas. Com certeza vamos ter outras experiências. E eu também fui para a eleição da Venezuela, né, um pouco antes, que foi uma experiência incrível. E aí dessa vez foi extremamente assim rica politicamente. Consegui ter uma dimensão do debate que está ocorrendo. E a percepção que a gente tem da Venezuela é que, depois de uma longa crise, de muitas dificuldades, eles estão conseguindo encontrar um eixo político ali. Essa eleição foi extremamente importante, tinham mais de 500 observadores internacionais, a União Europeia estava lá, então, assim, só da União Europeia estar lá já é uma conquista, né? Eles mesmos falaram, assim, que o relatório não iria importar tanto, mas a presença já era muito importante. E agora a gente tem o reconhecimento, né, do Maduro como presidente. Então, até a mídia brasileira vai precisar reeditar algumas coisas, porque sempre coloca a palavra ditador. E a expectativa dos demais países que eu convivi lá, é muito grande em relação ao Brasil, muito grande, assim. Muita esperança, né? Brasil 2022. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Também tem muita esperança com relação à Colômbia. E aí, eu vou, inclusive, chamar uma outra pessoa para se juntar aqui com a gente, que é o Pietro Alarcón, que, inclusive, é colombiano, mas eu considero ele um colombiano brasileiro, porque ele já está aqui no Brasil há muito tempo com a gente. O Pietro também é professor na PUC, São Paulo, e vai conversar com a gente também sobre Colômbia. Bem-vindo, Pietro. Muito obrigado, Ana. E uma saudação também especial para a Amanda. Olá, professor. Muito bom. Olha, eu vou começar o seguinte. Vamos começar do fato do dia, digamos assim. Pedir a Amanda para comentar um pouco. E depois eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa eleição na Colômbia. Ixi, parece que a Amanda caiu. Eleição na Colômbia em 2022, que eu sei que o Pietro tem algumas notícias aí. Parece que foram sendo fechadas, acho que já acabou, né, o prazo para fechamento aí das chapas ou das listas, tem toda a questão da construção do pacto histórico, tem o Gustavo Petro na liderança das pesquisas. Amanda, o que foi essa questão que hoje as notícias giraram em torno de uma explosão que houve num aeroporto em Cúcuta, no estado de Santander, se não me engano, na Colômbia, e teve uma fala bem forte por parte do governo, falando que foi terrorismo. O que você sabe dessas notícias? O que a gente sabe até agora é que teve essa explosão no aeroporto, então morreu a pessoa que estava envolvida e 2 policiais, né, antibombas. Mas o que tem mais amplitude na Colômbia é essa questão da polarização. Então, esse evento já trouxe à tona todo o debate que envolve na política colombiana. Então, o Iván Duque já saiu falando sobre um atentado terrorista, fazendo esse apelo a uma questão de segurança, militarização, que é algo que está sempre presente na Colômbia, ao mesmo tempo que o Gustavo Petro, né, que é o principal candidato, que talvez seja o candidato do Pacto Histórico, é automaticamente já relacionado ao terrorismo e a esses atentados. Então, eu fui dar uma olhada ali no Twitter do Gustavo Petro, eles já estavam chamando ele de terrorista. Então, esse evento, né, que não é algo assim incomum na Colômbia, é o 3º caso no ano, de um atentado ali na região que é fronteiriça com a Venezuela. Esse evento já traz à tona todo um debate político que a gente vai ver daqui para frente se intensificar na Colômbia por conta da eleição e de tudo que permeia esse contexto, processo de paz, paramilitarismo, narcotráfico, o Gustavo Petro, que é um ex-guerrilheiro, o Iván Duque, que representa a extrema-direita do Uribe, e outras coisas.
Muito bom. Ô Pietro, antes de te passar a palavra, eu vou só lembrar aqui quem nos acompanha, né? A Colômbia, nesse último mês de novembro, completou 5 anos dos acordos de paz, né, de Havana, e com muita dificuldade, né, na implementação dos acordos, por tudo que a gente acompanha, sucessivos assassinatos de líderes sociais, defensores de direitos humanos, ex-guerrilheiros, não cumprimento, né, da incorporação à sociedade, com ameaças constantes, números impressionantes, né, de mortes e perseguições e prisões arbitrárias durante aquele período que foi ali de 28 de abril a 26 de junho, mais ou menos, que foi o período do paro nacional, o período mais quente, digamos assim, e para e passo com isso tudo, a expectativa e a preparação do campo da esquerda, da oposição ao uribismo, oposição ao Duque, a oposição a tudo isso, para se preparar para a eleição de 2022, que vai ser uma eleição muito importante e que a gente tem acompanhado as pesquisas. Inclusive, semana passada até tentei trazer o Pietro aqui para comentar as pesquisas, mas estavam ali num momento importante de fechamento de chapas. Depois de mais de 50 anos, o Partido Comunista colombiano voltou a ter um registro, né? Eu acho que o Pietro pode falar também um pouquinho sobre isso, um registro eleitoral, pode concorrer de forma plena. Pietro, então, como que você vê esse momento que a Colômbia está vivendo agora, nessa virada de ano para 2022? O que se espera para esse 2022 também? Bom, na verdade, eu acho que há vários elementos que a gente pode abordar, né? Mas o primeiro deles é, sem dúvida, o fato de que na Colômbia está sendo feito, e não somente na Colômbia, mas em grande parte do mundo, inclusive nos países que servem de, ou que têm nos ajudado a garantir esse processo, está sendo feito o balanço dos 5 anos do Acordo de Paz, né? E do que isso significa, não somente para a Colômbia, mas o que significa na esfera continental e particularmente na esfera latino-americana. Se para nós, os colombianos, a assinatura do pacto no ano 2016, ou do Acordo de Paz, é talvez o fato mais relevante nos últimos 50 ou 60 anos do país, a verdade é que para a América Latina também tem um impacto importante. Agora, no interior da Colômbia, eu acho que o que nós temos visto durante os últimos anos, particularmente desde novembro de 2019 até este momento, é o que podemos chamar de um ascenso da luta popular, um ascenso da luta democrática e também um ascenso da luta revolucionária. Ou seja, se fortaleceu a luta popular na medida em que os estudantes, os camponeses, os trabalhadores têm desenvolvido uma série de ações que demonstram uma maior capacidade de organização e uma maior capacidade de ação unitária. Isso é importante no marco do processo. No terreno da luta democrática, eu acho que há uma grande quantidade de setores na Colômbia que estão procurando uma ruptura com um passado que é o passado do bipartidarismo, o passado do paramilitarismo e o passado de uma relação muito subordinada aos Estados Unidos, particularmente atrelada à concepção da conflituosidade de baixa intensidade no território colombiano. E o sujeito revolucionário, a luta revolucionária também tem tido um espaço importantíssimo na medida em que as diversas forças que procuram por uma mudança muito mais estratégica também têm tido um amplo espaço para o desenvolvimento de ações e isto tem se potencializado pelo Acordo de Paz, porque o acordo tem colocado o uribismo, tem colocado a Iván Duque, desde meu ponto de vista, muito à defensiva internacionalmente.
Ou seja, hoje... Porque tem tido muita pressão no sentido de que não está sendo cumprido, é isso que você vê? É duas isso? coisas. Ou seja, imagina um mundo dizendo: uma das balizas fundamentais da comunidade internacional é a paz. A Colômbia assinou um acordo de paz. Você é o chefe do executivo na Colômbia, que responde internacionalmente pelo cumprimento do acordo. Vocês têm mais de 300 ex-combatentes assassinados. Vocês têm, a partir do dia 29 de maio, uma força militar completamente desproporcionada nas ruas, né, agindo paramilitarismo urbano, paramilitarismo rural. Ou seja, explique perante o mundo o que está acontecendo. Anteriormente, Duque poderia dizer: há um conflito na Colômbia ocasionado por forças insurgentes que estão tentando... Hoje, você tem um acordo de paz. Sim. Ele diz, bom, existem as dissidências. Mas as dissidências não têm um número considerável de combatentes que possam, em algum momento, justificar isso. E, por outro lado, as dissidências são setores que partiram, e essa expressão dissidências é utilizada pelo Ministério da Defesa. E, na verdade, são setores que não encontraram garantias para poder continuar vinculando-se a um processo maculado pela torpeza presidencial e pelos interesses de setores que querem a guerra. Ou seja, se você tem uma organização e a organização assinou um acordo, logicamente o sistema deve gerar as condições para que essa organização tenha plenas garantias para continuar dentro da luta democrática. Ao final, o que nós queremos é retirar as armas do debate político. Ou seja, se a gente retira as armas do debate político, nós conseguimos fazer um debate político sadio. O Duque fecha o diálogo com o ELN, não abre os diálogos com o EPL. É dizer, aqui existem responsabilidades concretas. Não se cumpre o acordo porque não há vontade política por parte do Estado e por parte daqueles setores que, cumprindo seu acordo, serão, obviamente, atingidos nos seus privilégios de há mais de 100 anos, na corrupção, nas concessões feitas aos Estados Unidos, à presença de transnacionais, enfim. É um acordo que toca essas questões, esses problemas. Pietro, já volto para você. Deixa eu só perguntar à Amanda, que ela também tem acompanhado muito essa cena colombiana, e ela é do Instituto Diplomacia para a Democracia, que inclusive o pessoal do Instituto aqui já lembrou, falou que eles têm feito uma série de debates, e a gente tem feito, vocês têm feito uma série de debates, né, Amanda, sobre futuro, inclusive pós-Bolsonaro, né? Você percebe, a partir de tudo isso que o Pietro falou, do que você vê da Colômbia, que os colombianos também já estão conseguindo pensar, sonhar, projetar um futuro aí pós-uribismo, pós-Duque? Essa pressão internacional tem ajudado nisso? E uma coisa que me intriga muito, como, e depois eu volto a essa pergunta para o Pietro também, como que a imprensa ela consegue vedar tanto o que acontece na Colômbia? A gente não fica sabendo, e são coisas absurdas. Ou seja, tem uma manifestação lá em Havana no dia 11 de julho, o mundo inteiro sabe quantas pessoas foram, onde foi, qual rua, que lugar. Na Colômbia estão matando sistematicamente jovens, estão matando as pessoas, estão fazendo desaparecimento, e a imprensa não dá, ninguém sabe, ninguém fala sobre isso, né? Amanda. Bom, Ana, eu concordo bastante com o Pietro que o processo de paz colombiano ele é um objeto regional e muito importante. Importante em todos os ciclos da América Latina, inclusive o ciclo progressista, eu acredito que é o ciclo que deu o cenário favorável para construir os diálogos de paz, os movimentos sociais também terem esse apoio para pensar numa Colômbia pacífica. E hoje, que a gente vive um momento de questionamento de para que ciclo a gente vai, se a gente tem uma ruptura da onda rosa, da onda progressista, ou se foi um intervalo que a gente vai conseguir retomar, a Colômbia também é um termômetro muito importante.
eu acho que a questão que a gente precisa destacar é que a Colômbia vive um processo de paz, né? Então, o período dos diálogos ele é determinante para a gente enxergar hoje na Colômbia 40 dias de manifestações. Por quê? Porque os movimentos sociais estiveram envolvidos nisso, defendem o processo de paz. Então, quando acontece essa luta popular das pessoas irem às ruas, ele é resultado de todos esses diálogos, da intenção da sociedade de alcançar a paz na Colômbia, que parece ser algo geral, simples, mas não é. Na Colômbia é extremamente complexo, porque ela envolve todo esse histórico de violência, né? Da disputa da terra, do narcotráfico, da extrema-direita. E aí você falou sobre a mídia, né? Então, como que a nossa mídia brasileira ou latino-americana consegue camuflar tudo isso. Eu acho que a Colômbia ela é o país mais alinhado aos Estados Unidos, historicamente, que mais tem bases militares, que faz fronteira com a Venezuela e que a todo momento teve ali construindo no imaginário uma polarização de que a Venezuela seria o perigo comunista. Então, isso também pesa muito no cenário político da Colômbia. E a mídia está diretamente relacionada a essa imprensa internacional, essa imprensa liberal que coloca a Colômbia como uma democracia e a Venezuela como uma ditadura, né? Dentro de um contexto complexo que a gente tem um acordo internacional de paz assinado, né, nas organizações legítimas, né, na ONU, com observadores, em que um governo não cumpre e não é questionado por isso, né? Então, acho que a Colômbia, eu costumo falar que ela é um termômetro, e o que vai ocorrer na Colômbia é muito importante para a região. Então, essa perspectiva positiva para a Colômbia, ela vem sendo construída, mas como a gente está falando de América Latina, eu não acredito que ela esteja garantida, né? Inclusive, todos esses fatos políticos, a todo momento, eles intensificam para que seja questionado o processo de paz, para que seja questionado a eleição, o nome do Gustavo Petro, colocando ali como se ele fosse um terrorista, como se ele fosse o contrário da defesa da paz. Então, existe uma disputa ali muito forte, principalmente na internet, questão de fake news. A Colômbia também sai na frente, igual ao Brasil. Então, acho que a Colômbia é um termômetro que a gente tem que prestar atenção. Muito bom, obrigada, Amanda. Pietro, e eleitoralmente, como que andam as expectativas? O que é o Pacto Histórico? Conta para quem nos acompanha. Bom, o Pacto Histórico é uma necessidade política. Ou seja, é o resultado de todo esse acúmulo de trabalho, de unidade de ação, de unidade de setores que, sem sectarismos, em muitos casos, têm se voltado às ruas de maneira unificada, e uma necessidade de um país que vive em desemprego, de um país que, no período de pandemia, não teve saídas para uma crise sanitária extremamente grave, mas que conseguiu reverter recentemente algumas iniciativas que surgiam dos setores mais atrasados, mais reacionários, tendentes à privatização ainda maior do sistema de saúde e que se comprometiam com um programa de ação extremamente violenta e agressiva contra as manifestações populares. Ou seja, o Pacto Histórico, no marco da contradição de classes que há neste momento na Colômbia, se torna uma proposta política e uma aposta política unitária de setores que trabalham para uma modificação, para mudanças democráticas, para uma modificação desse regime político que na Colômbia até este momento vigora extremamente excludente. É uma aposta político-eleitoral, mas há quem pense, e nós acho que estamos nesse processo, que é uma aposta muito além do eleitoral. É uma aposta estratégica, é uma transição para a implementação dos acordos de paz e para gerar condições
para uma transformação muito mais elevada do país, tanto no seu aspecto econômico quanto no que tem a ver com as formas de fazer política, com os estilos e os mecanismos e as ferramentas para fazer política. Então, o Pacto Histórico é um movimento muito amplo, tanto é assim que eu vou dizer com toda honestidade, o Partido Comunista, a União Patriótica, Colômbia Humana, nosso candidato é Gustavo Petro para o processo eleitoral, mas isso será resolvido em uma consulta. Porque o candidato, por exemplo, do Polo Democrático Alternativo, onde estão companheiros muito valiosos, como Iván Cepeda, por exemplo, é a Francia Márquez, que é a presidenta, neste momento, do Conselho Nacional de Paz. E há outro, por exemplo, o MAIS, que é o Movimento Alternativo Indígena, tem uma outra candidata. Ou seja, nós temos candidatos presidenciais ou temos presidenciáveis. Isto é um processo muito amplo e em construção. O Pacto Histórico não é um formato acabado, ele não está acabado. E quais são os prazos? Quais são os prazos? Até quando teria que se chegar a um candidato ou uma candidata? Nossa, Ana, Amanda, eu vou te dizer, nós acabamos de sair ontem do prazo para inscrever candidaturas ao Senado e candidaturas à Câmara. E deu certo? Correu tudo bem? Deu certo, mas são organizações como Colômbia Humana, União Patriótica, Partido Comunista, Polo Democrático Alternativo, Movimento Alternativo Indígena, setores do Partido Liberal, enfim, é um segmento muito amplo. A lista é cerrada, não é lista aberta. Você vai votar pelo Pacto Histórico e você vai ter uma lista de 1, 2, 3, 4, 5 candidatos ao Senado, 6, 7, 8, 9, 10, até 50 e mais. Então, imagina o que foi, neste final de semana, a confecção da lista. Quem vai primeiro, quem vai segundo, quem vai terceiro, quem vai quarto, certo? Isso para o Senado. E para a Câmara, nos diversos territórios. São 32 departamentos. Você tem um distrito capital. Agora eu vou te dar uma notícia boa. Eu acho que você conhece o secretário executivo da UP, porque é da tua geração, que é Gabriel Becerra. Gabo. O Gabriel é o candidato nosso à Câmara de Representantes por Bogotá e é terceiro na lista da Câmara. Então, nós temos muita chance de que com Gabo a gente tenha um representante. Pelas qualidades éticas e políticas que nós conhecemos de Gabriel, será um excelente deputado, né? O que aqui a gente chama de deputado federal, e que nós chamamos de deputado, membro da Câmara de Representantes ou representante à Câmara. Então, imagina a confecção, ou seja, a maneira como a gente teve que ir costurando processos, costurando acordos, para poder chegar a confeccionar uma lista fechada, ou seja, uma lista cerrada, como nós chamamos, uma lista fechada, né? Que é uma lista de 1, 2, 3, 4. Vocês já podem dar lições aqui para o Brasil, viu? Nós estamos precisando. Pois é uma questão complexa. E nós temos eleições no dia 13 de março para Senado e Câmara. E eleições em maio, 29 de maio, para presidente em primeira volta, se não se obtém os 50% mais um dos votos por nenhum dos candidatos, né? E, obviamente, nós queremos que a consulta seja realizada no mês de março, né? E que talvez depois da eleição de senadores e deputados e que saia uma candidatura única, né? Da esquerda, dos sectores democráticos, progressistas. Nós estamos achando que Gustavo Petro é o melhor nome, pelo acumulado que tem, pela experiência política, pela sua condição de pessoa que já está ligada, ou já esteve ligada a um processo eleitoral e teve aceitação
nacional e internacional de mais de 8 milhões de colombianos e colombianas. Então, é uma questão que merece ser trabalhada, merece ser escutada, analisada com calma. Então, é um processo em construção. O pacto histórico é um fantasma que percorre a Colômbia, mas que se concretiza em propostas, em candidatos, e a qual a direita hoje demonstrou que lhe apavora de alguma forma. Ou seja, eu sou pouco dado, é um vício que eu tenho de professor, talvez, ou seja, eu sou pouco dado a ser otimista ou pessimista, ou a utilizar expressões tipo tem medo, apavora. Eu trabalho muito com categorias como correlação de forças, contradições de classe, enfim, trabalho com categorias talvez muito próprias da minha formação. Mas o que eu observo em alguns casos em que eu estou talvez um pouco mais descontraído é que a atuação da direita na Colômbia é tipicamente de aquele que sente passos de animal grande, né? E que diz este pacto histórico pode se reverter em uma mudança na Colômbia e nós precisamos nos preparar para criar uma condição onde o pacto histórico não ganhe. Então, vale a pena que o mundo acompanhe este processo, porque eu não descartaria um fraude eleitoral maiúsculo, gigantesco, para que não ganhe o pacto histórico. Porque eu nunca tinha visto, Amanda, a quantidade de movimentos, de pessoas, de individualidades, de processos coletivos que têm dito o pacto histórico é a saída. É uma questão extremamente importante. Se sente aí um espírito de mudança. E eu percebo que a direita também, a gente não pode ser ingênuo, a direita trabalha para ir fechando qualquer possibilidade de triunfo eleitoral. Então, temos que estar antenados nisso. Muito bom, muito bom. Assim, eu sou esperançosa. Com o pacto histórico, muito mesmo. Infelizmente, a gente vai ter que fechar aqui o ponto Colômbia. Vou deixar a Amanda dar as últimas contribuições dela, os últimos comentários. Depois a gente vai entrar aqui com a coluna do Rogério, que ele fala lá direto da Argentina. A gente ainda vai falar um pouquinho aqui sobre Lula na Argentina, sobre Bachelet, que não sei se vocês viram, né? Expressou seu apoio assim, bem explícito ao Boric, né? Tá bem movimentada a cena chilena hoje por conta desse apoio da Bachelet ao Boric. Mas eu estou assim, muito grata de vocês estarem aqui hoje. Eu acho que a gente sempre precisa pautar. Eu acho que a Colômbia é um país muito importante. Vocês que me conhecem um pouco sabem como eu dou importância, inclusive, para a Colômbia. Eu tenho uns vídeos que eu salto sempre lá na TV Grabois também, e o meu dia é terça-feira, e hoje eu falo exatamente sobre Colômbia e violação dos direitos humanos na Colômbia, porque a gente teve a semana passada, o 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e eu escolhi a Colômbia para fazer essa denúncia, porque eu acho assim, que são impressionantes as coisas que acontecem em questão de violação de direitos humanos na Colômbia. Então, fica também, para quem quiser acompanhar esse vídeo que está lá na TV Grabois no dia de hoje. Amanda, obrigada de novo por estar aqui. Guilherme, eu acho que você podia colocar para a gente as mensagens aqui do Diplomacia para a Democracia, em que eles falam onde eles podem ser encontrados, eles têm debatido vários assuntos super importantes para a cena brasileira, latino-americana. Amanda, então a palavra é tua. Depois o Pietro também para se despedir. Bom, eu quero fortalecer o que o professor tem dito de como o processo que está acontecendo na Colômbia é importante, então o pacto histórico. E a Colômbia sempre me ensinou muito e nos ensina, porque a Colômbia convive com a extrema-direita há mais tempo, com a violência política. Então, acho que esse exercício de unidade, que não é uma unidade simplesmente plástica, mas sim uma construção de um processo, como o professor trouxe aqui, ele é muito significativo para a América Latina. E tem outro ponto que eu quero destacar, que é o que o professor comentou. Antes, todos os problemas da Colômbia era o conflito.
todos os problemas que existiam na Colômbia, a direita dizia que era o conflito. Hoje a gente tem um processo de paz. Então, quando a população vai às ruas, ela demonstra que não é o conflito, e sim aquele modelo, esse pacto, né? Um modelo neoliberal que colocou a Colômbia em condições horríveis na pandemia. Então, existe um acúmulo muito grande contra o modelo de democracia liberal colombiano. Então, por isso que a expectativa ela é positiva para 22, porque tem uma construção de unidade dos setores progressistas, tem movimento de rua que está extremamente politizado e que só isso vai ser forte o suficiente para fazer frente a uma direita e uma extrema-direita muito forte, que é latino-americana e que tem uma influência dos Estados Unidos. Então, eu também sou em relação à Colômbia, sou sempre otimista, e a gente tem que se manter em alerta, vigilante sobre o que se passa lá. Pietro, vamos nos despedir de forma otimista. Muito obrigado. Sim, na verdade, obrigado pelo convite da TV Grabois, pelo teu convite pessoal. Muito obrigado, Amanda, pelas suas reflexões de diplomacia para a democracia, porque eu acho que a Amanda, vou dizer aqui tranquilamente porque a conheço faz tempo, ela conhece tanto a Colômbia, certo? Que nós já sentimos que quando nós estamos fazendo a reflexão, estamos com uma pessoa que não somente o faz com a cabeça, mas também com o coração. E isso para nós tem um valor enorme, para além da reflexão política ou da reflexão filosófica que a gente possa ter, ou da narrativa histórica, né, de divergências ou convergências que a gente possa ter. A verdade é que, assim como Amanda, há um conjunto de pessoas na América Latina que estão muito ligadas, muito interessadas e muito conscientes da necessidade dessa mudança democrática na Colômbia que nós aspiramos que no 2022 se efetive, se chegue de maneira mais contundente e que a luta pela paz e que a luta pela democracia, a luta pela vida na Colômbia seja, digamos, obtenha o sucesso que todos nós aspiramos que tenha, porque realmente isso terá um impacto enorme dentro do conjunto dos latino-americanos. E eu vou dizer apenas uma coisa, eu acho que ainda está em tempo de dizer fora Bolsonaro e de dizer que nós também esperamos que no Brasil se dê uma mudança de rumo na economia, na política, na ética, na política externa, porque de maneira mancomunada podemos fazer muito para fazer deste planeta algo muito melhor para a vida de todos e de todas. Então, obrigado, gente. Obrigada, Pietro e Amanda. Colômbia e o povo colombiano moram no nosso coração, viu? E a gente termina, assim, a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Muito obrigado, Ana. Guilherme, vou pedir para a gente entrar com a coluna do Rogério. Vamos ver o que ele está contando para a gente, lá direto da Argentina, nesse dia de hoje. Olá, pessoal do Fórum Global. Um prazer estar aqui de volta. Estou aqui falando de Buenos Aires, mas trazendo notícias do Chile. No país que fica do outro lado da Cordilheira dos Andes, está se desenhando a vitória, tudo indica, a vitória do Gabriel Boric no segundo turno, que vai acontecer domingo 19 de dezembro. Sobre isso eu tenho 3 impressões gerais e 3 fatos para corroborar essa minha opinião geral. A primeira impressão é que o Boric fez uma campanha muito boa, muito acertada no segundo turno. Além de percorrer o país inteiro, tudo bem, o Chile não é exatamente o Brasil em termos de extensão territorial, mas ele conseguiu percorrer o país inteiro, conversou com muitos setores que estavam receosos com ele por conta das mentiras que desde o início da campanha a direita, sobretudo o CAST, armou contra ele. E nesse recorrido, como falam
os chilenos, os hispanohablantes, ele conseguiu desarmar essas mentiras. A segunda impressão é que ele teve um desempenho melhor, bem melhor, eu diria, nos debates nesse segundo turno, até no primeiro turno também, especialmente no último debate do primeiro turno. Ele conseguiu encurralar o Cast em muitos momentos dos debates, conseguiu expor as contradições do herdeiro do pinochetismo e amigo do Bolsonaro, e com isso meio que desarmou alguma desconfiança quanto a uma possível radicalidade, um radicalismo que ele teria. E isso fez, e a terceira impressão que eu tenho, ele conseguiu criar uma espécie de um sentimento anti-Cast que vai estar ajudando a construir a sua vitória de virada, né? Já que o Cast venceu o primeiro turno. Esse sentimento tem muito a ver com a posição que o Boric sempre destaca, que está ameaçada a democracia e também está ameaçado o processo de mudança no qual o Chile está inserido desde outubro de 2019, com as manifestações do chamado estagido social, a explosão social, que, entre outras coisas, gerou mais de 30 mortes, mais de 500 pessoas mutiladas, com olhos mutilados, membros mutilados, milhares de prisões, mas também uma nova Constituição que está sendo elaborada. E os três fatos que eu destaco, o primeiro são as pesquisas. Todas as pesquisas apontam uma vitória do Boric entre 5 e 14 pontos. E vale lembrar que, ao contrário de eleições passadas, dessa vez os institutos acertaram bem em relação aos resultados do primeiro turno. Um segundo fato é que no debate de ontem, segunda-feira, o último antes da eleição, o Boric novamente se saiu muito bem, e o principal é que ele apresentou um teste negativo para consumo de drogas nos últimos 6 meses, se eu não estou equivocado. E isso é importante porque está repercutindo muito, porque durante toda a campanha o Cast e outros candidatos da direita tentaram associar o Boric ao consumo de drogas, né? A juventude dele ao consumo de drogas, ao narcotráfico, e ontem foi por terra essa cortina de fumaça. E o terceiro fato é que hoje, terça-feira, a Michelle Bachelet, ex-presidenta de centro-esquerda da antiga Concertação, governou o Chile por mais de 20 anos, a aliança dela, que hoje está bem fragmentada, enfim, já é uma pálida sombra do que foi em termos de poder político no Chile, mas ela declarou apoio ao Boric num vídeo muito incisivo, em que destacou a importância de votar no Boric. Ela destacou com muita ênfase que não são a mesma coisa, e chamou a população para votar no Boric. O apoio da Bachelet, inclusive, é o tema mais comentado nas redes sociais do Chile nessa terça-feira. Um abraço a todo mundo do Fórum Global, e na próxima semana estamos de volta. Muito obrigada, Rogério. Com esse resumo maravilhoso, o Rogério falou tudo aí que está na pauta do dia sobre as eleições chilenas. A gente fez, então, um recorrido mesmo, como dizem os latino-americanos, e que o Rogério ressaltou. A gente saiu lá da Coreia do Norte, do Sul, passamos pelo conflito da Ucrânia, ali em torno da Ucrânia, entre Estados Unidos, OTAN, Rússia. Fizemos aqui um debate super importante sobre a situação na Colômbia, agora fechamos com a questão do Chile, ainda havia outros temas que nós poderíamos tratar aqui hoje, quem tiver interesse pode se aprofundar, como, não sei se o pessoal acompanhou, que saiu a questão já muito próxima à extradição do Assange, depois de uma última decisão da Corte Britânica, de um apelo da Justiça norte-americana. Também tem o recorrido do Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos pelo Sudeste Asiático, a visita do premier israelense do Bennett aos Emirados Árabes, e hoje começa também a 20ª cúpula da ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas. Mas semana que vem o Fórum Global está de volta com o Lucas, e aí já vai ter passado a eleição do Chile, dia 19 é a eleição do Chile, o nosso fórum aqui é dia 21,
E o Lucas vai estar, eu não vou estar, dessa vez eu que vou estar descansando. Então, a gente agradece imensamente a audiência, as colaborações, os comentários. Quero agradecer também ao Guilherme, que está aqui sempre nos bastidores, fazendo com que todo o programa aconteça de forma bastante dinâmica. E ficamos aqui, então. Boa noite aí vou ver se o Guilherme coloca os nossos últimos boas noites aqui, da Veranize, da Gilberto, Elismar e a Letícia, que também falou aqui que precisa ter muito coração mesmo para pesquisar e viver a América Latina. Obrigada, gente, e até o próximo Fórum Global.